Vamos continuar falando de futebol, futebol e política. Agora a gente tem o prazer de conversar com o Marco Lourenço, comunicador científico, professor e mestre em História Social do Futebol, professor do ICL. Eu vou aproveitar até antes de te dar bom dia, Marco, deixa eu só passar o serviço total aqui para a galera que nos acompanha, porque ele tem um curso muito legal com a gente, todas as quintas-feiras no ICL, a partir das 7 horas da noite. O Mundo Acontece Entre Copas, uma história das Copas do mundo de futebol. E é interessante porque esse curso ele retrata a relação política que o esporte tem com diversos países, como a gente está vendo agora na Copa do Catar, e traz todo esse contexto, a linha do tempo, a narrativa, desde a criação do torneio pela FIFA em 1930 até o momento que a gente vive hoje, um curso exclusivo que você acompanha aqui no ICL, 3 aulas, já aconteceram, mas ainda tem 8 aulas aí pela frente, o curso total tem 11, quem perdeu as 3 primeiras, as aulas ficam gravadas, você consegue acessar e acompanhar também a partir das 7 horas da noite na quinta-feira. Hoje tem aula. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo ao ICL. Agora sim, depois de toda essa introdução, me diga qual é o seu palpite para o jogo de hoje. Bom dia, pessoal. É um prazer estar falando com vocês. Tudo bem? Eu acho que hoje é placar mínimo, viu? Não sei, 2-1, 1-0. Jogo de estreia é sempre nervoso, independente do adversário. Pelo menos é o que a gente espera, né? Afinal de contas, quem andou apostando, né? Quem fez muito bolão ultimamente andou quebrando a cara. Então, vamos ver, né? Vamos ver daqui a pouquinho. Vamos ser mais França do que Argentina, né? De acordo. Mas, professor, Xará, tudo bem? Prazer, Marco. Tudo bem, Marco. Falando. Tudo bem. Como é que a gente... Será que dá para vestir a camisa da seleção brasileira? Porque essa Copa, além de não ter cerveja lá, para quem está no Catar, também ficou difícil para a gente vestir a camisa da seleção brasileira, né? Diante de todos os 4 anos que a gente teve desse sequestro da camisa amarela pelos bolsomínios, né? Isso já aconteceu antes, na Copa de 70 também, que a gente vivia uma ditadura. Isso foi visto, um movimento desse de sequestro da camisa brasileira, como foi feito agora no bolsonarismo? Então, Marco, acho que a gente tem que colocar o tempo histórico diferente, né? O que a gente tinha de debate público era infinitamente menor e bem diferente do que a gente tem hoje, né? A discussão que a gente tem hoje, seja nas redes sociais, seja no bar, seja no cafezinho da manhã, ela se dava de maneiras muito mais tímidas, se não muito raras, também durante o regime militar. Isso até o querido Juca Kfouri sempre falava disso na época, né? Em que ele se sentia um pouco minoria, né? Tem até um meme rolando na internet esses dias, né, do Marx, falando, né, que o futebol é ópio do povo, e aí ele grita do meme embaixo assim, golaço, e etc, etc. Né? Dizer que chega na hora da bola rolar, a gente gosta muito de futebol e torce, né, pela nossa seleção, e independente disso. O brasileiro gosta de futebol, de fato, né? Mas gosta muito de ganhar. E se tem um jeito de ganhar no futebol, é pela seleção. É a maior vencedora de todas, né? Isso mexe um pouco com a autoestima. Agora, falando dos anos 70, a gente tem um cenário muito diferente, inclusive que a esquerda da época tinha uma leitura do futebol muito diferente de hoje, né? Inclusive a academia tinha um olhar muito preconceituoso sobre o futebol como objeto de estudo. Hoje em dia, a gente felizmente consegue olhar para o futebol como um patrimônio da nossa cultura e tratá-lo como um objeto sério para entender a nossa realidade. Aliás, digo mais, gente, história contemporânea, sem entender o esporte, você está deixando um buraco gigantesco. Você não vai entender a realidade sem desconsiderando o esporte, né? E o futebol, como é o mais popular do mundo, entra nessa equação para você entender as relações sociais, questões de religião, questões de gênero, questões raciais no Brasil, que é tão marcante. Agora, para te responder essa pergunta, a primeira delas, né? Dá para vestir a camisa da seleção? Olha, aí vai na sua singularidade, né? Perdão. Aí a sua singularidade, o quanto que você banca isso, o quanto que você realmente tem autoestima de vestir a camisa do Brasil, e eu acho que não tem que ter julgamento nesse caso, mesmo assim, do meu ponto de vista, porque a gente está vivendo momentos muito, muito atípicos, né? Recentemente. Eu vi um comentário muito bom no nosso chat, que a pessoa falou: vestir a camisa da seleção brasileira hoje é que nem vestir pantufa. Em casa até vai, mas para sair fora de casa você passa vergonha.
Mas sabe que a gente Pois tem visto também nas redes assim, muita divisão, e até no nosso convívio, né? Porque depois da declaração do nosso grande astro do futebol, do nosso grande astro, né, da seleção brasileira, o Neymar, dizendo que se vencer a Copa vai entregar uma camisa do Brasil para o presidente Jair Bolsonaro, muitas pessoas passaram a ficar divididas até sobre, puxa, será que vale a pena realmente vencer essa Copa? É uma coisa muito difícil de engolir, e aí até de torcer. Claro, o Brasil é o país do futebol, sou jornalista esportiva, a gente tem isso na veia, mas depois de uma declaração dessa, eu te confesso, eu mesma, fica difícil assistir um jogo hoje e torcer pensando nessa cena. Até porque, né, Vivian, quem vai entregar a taça para o Brasil, caso o Brasil seja campeão, é o Bolsonaro, assim como foi em 2002 ali o Fernando Henrique, que estava saindo do governo, entregou ali naquela cena maravilhosa do Vampeta, né, na rampa do Planalto ali, dando as suas cambalhotas, né, Marco? Segundo o Adenor Leonardo Bach, nosso Tite, ele não pretende ir até Brasília. Acho importante. É o que ele disse, tem né? exceções. Vamos ver. Verdade. Foi o que ele disse. Bem lembrado, mas Neymar pode ir, uma coisa, né, não está necessariamente amarrada à outra, né? O Tite realmente desde sempre declarou que não iria, mas a gente pode ter essa cena com... Só que é esse momento que a gente pode ver uma cisão do grupo, né? Uhum. E a gente, vamos ver, vamos ganhar primeiro, né? Para ver o que acontece. Mas assim, eu acho que vai ter algum tipo de divisão ali, vai ter um acordo. Vai ninguém ou vai todo mundo? Provavelmente, porque, enfim, tem patrocínio junto, tem muita coisa junto, né? Mas eu acho que tem um fenômeno, viu, Marco, também, sobre o que você falou, né? Porque essa pergunta é a grande pergunta mesmo, né? Eu tô de preto hoje, tô, na verdade, com a camisa do Ludo, né? Mas, por acaso, eu vou pensar ainda se eu vou sair com alguma cor. Mas tem um fenômeno que acontece já tem um tempo, que acentua a relação que tem, principalmente os mais jovens, com o futebol, que é uma relação de afeto com as celebridades do futebol. Então, o que eu ouvi de gente comemorando o gol da Espanha, comemorando o gol da França aqui da minha janela, isso, em 2018, já se percebia um pouco, e eu achei isso que se asseverou muito. Então, isso tem muito a ver com a relação que se estabelece também com a Copa do Mundo. Então, é ver os seus ídolos do PlayStation, os seus ídolos dos times ingleses, os times que jogam Champions. Eu acho que também tem um pouco de uma outro tipo de filiação. Uma filiação que ela não é... Eu escrevi uma matéria para Placar em 2012, se não me engano, falando justamente que os ídolos dessa nova geração são os Messi, Cristiano Ronaldo, né? São esses astros internacionais, justamente. Então, eu acho que isso tem e como os nossos estão jogando fora, né? O Vini Júnior saiu super cedo, né? Então, o Endrick do Palmeiras acabou de sair, tem um desespero da Europa para levá-lo. Então, assim, tem um vínculo também que se estabelece com os caras que deveriam estar mais tempo no Brasil, e a gente, olhando, por exemplo, eu sou corintiano, eu gostaria de ter visto o Renato Augusto nessa escalação, nem que seja lá no banco. Eu teria um prazer a mais em torcer. E isso se dá também em outras relações. Só que como boa parte dessa molecada tem o famoso bordão da meu PSG, então torce para a França, então torce para a Argentina do Messi, torce para o Brasil do Neymar. Então tem outros fenômenos também que empurram essa sensação de, putz, por que a seleção brasileira necessariamente? Posso torcer para outras. Gosto mais do verde do que o amarelo, gosto mais do azul do que do vermelho, e vão escolhendo como se estivesse um supermercado de clubes, sabe? Maravilha. Marco, muito obrigada pela sua participação. Aproveito que você está com a gente também para a gente convidar a nossa audiência para se inscrever no seu curso O Mundo Acontece Entre Copas, uma história das Copas do Mundo de Futebol. É só você entrar no nosso site, sl.com.br, faça a sua inscrição, o curso é muito legal. Tem curso hoje, gente, quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, toda semana, é nesse horário. Você pode recuperar também no site, fazendo a sua inscrição, as aulas que você eventualmente perdeu. Vale a pena. E é muito, muito... Hoje não vai ter, né? Hoje não, porque tem um jogo do Brasil, né? Semana que vem, é isso? Tomei um susto até aqui agora. Aqui chamando, né? Falando, ih, ninguém me mandou e-mail. Desculpa, Marco. Então, quinta-feira que vem, né? Quinta-feira que vem estamos de volta para falar da Copa de 50 e de 54, a Copa depois da Segunda Guerra. É a Copa em que é estabelecido um programa de recuperação da imagem de vários países, especialmente a Alemanha, depois de tudo que aconteceu na Segunda Guerra. Que legal. Maravilha, Marco. Muito obrigada, então. Bom dia, bom jogo para você. Gente. Boa aula. Quinta-feira que vem.
Valeu, Xará. Um abraço.